Olá, continuamos com o módulo 3 do treinamento EAD Maker. Nesse vídeo vamos falar sobre o componente tabela. Bom, e esse componente foi criado para ser o substituto do componente grade. O componente grade, como a gente já viu, né, em aulas anteriores aqui, né, eu citei inclusive, que é um componente vinculado diretamente a um formulário. Para uma grade existir, é necessário que haja um formulário para dar origem à estrutura desse componente. O tabela não, é um componente em que você monta um select, monta um cabeçalho e a partir daí ele consegue exibir os dados em um formato de grid ou um formato de tabela, sem precisar que ele seja de fato vinculado, né, a um formulário em si. Isso permite várias edições que a grade nos permite, como por exemplo, determinar a largura das colunas, ter uma melhor relação, uma flexibilidade em relação ao que vai exibir, eventos das colunas. Então você tem uma flexibilidade muito maior no componente. Além disso, ele também tem um desempenho melhor porque ele trata os dados através de um panorama diferente, tá? Diferente da grade, né, o tabela ele apenas carrega os registros que podem aparecer de acordo com aquele tamanho do componente. Vou explicar melhor. Por exemplo, se eu tiver um componente de tabela, que o que for delimitado para ele em questão de tamanho físico realmente, só dá para exibir 10 registros. Só que eu tenho um select, uma tabela que me traz 10.000 registros. Ele sempre vai carregar só 10 registros, e à medida que o usuário for navegando na barra, ele vai vendo outros 10 registros, sempre em pacote de 10 registros. Tá? Ou seja, então não importa a quantidade de registros que eu tenha, ele nunca vai carregar mais do que cabe na tela, nesse caso do exemplo 10 registros. Diferente da grade, né, que sempre carrega todos, mesmo te dando a possibilidade de paginar as informações, o que fica muito mais organizado e mais fácil do usuário conseguir navegar, mas de forma geral ele vai carregar todos os registros para você trabalhar no formulário. E o tabela não, então ele tem um desempenho melhor. Então, para testar esse componente, eu vou criar aqui um formulário e demonstrar como preencher as propriedades do componente. Então vamos criar um formulário aqui. Eu vou chamar esse formulário de exemplo com tabela. Exemplo com tabela. Aqui o tamanho do formulário. Ok. E aqui dentro eu vou adicionar o nosso componente tabela. Bom, esse é mais um daqueles formulários sem vínculo a banco de dados, tá? Então não preciso de navegação, não preciso de aba, então já vou tirar aqui do formulário. Tirar navegação, aba e aba localizar. Bom, clicando no componente, nós temos que preencher aqui algumas informações básicas, né, mínimas, né, para o componente estar funcionando. Primeiro é a fonte de dados, ok? Se você não selecionar aqui, na verdade, ele já busca a conexão principal, mas é importante explicar essa propriedade, porque ela vem daquela explicação que eu fiz bem nos primeiros módulos, né? Que eu expliquei e demonstrei como fazer isso, né? Que é possível criar múltiplas conexões para o mesmo projeto Maker. Então, já que é possível criar múltiplas conexões, é interessante que os componentes, né, tenham saídas para que você possa indicar para qual conexão ele vai estar vinculado. Então, essa fonte de dados serve justamente para isso. No meu caso aqui, eu não tenho muita opção, porque eu só tenho a conexão principal, então não tenho o que escolher, né? É a conexão principal e a próxima propriedade é o SQL, né, que é justamente o select que o componente vai executar. Então eu vou abrir aqui os 3 pontos, ele vai abrir nosso assistente SQL, nossa interface visual para montar consultas. E a consulta vai ser simplesmente, eu vou montar ali uma tabela de funcionários, tá? Então eu vou trazer aqui do funcionário o código, o nome, a idade e o departamento. Ok? O resultado é isso aqui. Bom, eu vou clicar em OK, está montado o select. E agora o cabeçalho, né? Montei o select, montei o cabeçalho. E o componente já vai estar pronto para ser exibido, tá? Esse cabeçalho nós montamos um formulário aqui para poder para que a gente consiga editar a estrutura do cabeçalho do componente, né, que vai aparecer como colunas. Eu posso ir adicionando aqui coluna uma por um, né, um por um aqui, ou eu posso utilizar aqui já justamente a engrenagem, esse botão aqui, para o próprio componente, baseando-se na declaração do select que eu montei agora há pouco, ele consiga montar as colunas, sugerir as colunas, né? Então, eu já trouxe aqui, ó, código, funcionalidade, departamento, ele sugere os campos, o tamanho e o alinhamento para cada um dessas colunas. Você pode digitar sem problemas, eu vou digitar aqui, por exemplo, o código, ó, duplo clique na linha, eu posso mudar o nome, eu posso mudar o campo que ele está vinculado, o tamanho em pixels
dessa coluna, coloquei um pouco menor aqui, 70 pixels, né? O alinhamento dessa coluna, direita, esquerda, a máscara, né? Por exemplo, para campos onde você exiba valores como CPF, telefone, você pode já colocar uma máscara para os dados estarem dentro daquela formatação. E a caixa de texto, né? Esse componente tabela ele já permite também o CRUD, né? Que é você incluir, alterar e excluir registros diretamente no componente. E quando, né, o componente está nesse formato, ele vai assumir o formato de um componente, né? Cada coluna vai se comportar como um componente. Ela pode ser uma caixa de texto, ela pode ser uma lista dinâmica, uma lista, uma imagem, um botão ou um checkbox. Vou clicar então para alterar, para mudar o tamanho dessa coluna, ok? Eu vou clicar aqui em OK e dá para a gente já ver um preview desse formulário, tá? Ele pede para salvar o formulário, eu vou dizer que sim, salve o formulário, e na sequência ele só sugere criar uma tabela, eu vou ignorar, não preciso de tabela para esse formulário. Pronto, então tem aqui o preview do componente, com o código do funcionário, o nome, a idade e o código do departamento. O código não ficou muito bom, né? Porque pelo código o usuário pode não reconhecer aquele departamento, tá? Que ele mostrasse aqui o nome, tá? A gente vai editar isso aqui já já. Mas já tem um filtros aqui, por exemplo, ó, José, Ricardo. Então já consigo filtrar pelas colunas, ó, idade 25, por exemplo. Então, 26, todo mundo tem 26 anos, então já consigo fazer filtro direto pelas colunas, tá? E aquilo que eu expliquei em relação ao desempenho, ó. Eu tenho a barra de rolagem aqui, perceba que quando eu rolar essa barra, ele vai aparecer um espaço em branco primeiro, e depois é que ele carrega os dados, ó. Então, vou rolar aqui a barra, ele aparece um espaço em branco, depois ele carrega. Ou seja, no momento que eu estou rolando, que eu solto essa barra, né, escolho a posição que eu quero visualizar, e aí ele carrega os dados, né, e exibe aquelas 20 informações que devem ser exibidas naquele momento. Então ele sempre carrega uma informação, né, um pacote de acordo com o que o componente consegue exibir na tela, né? Então não importa quantos registros tiver, ele sempre vai trazer uma quantidade fixa para carregar para a memória e exibir no componente. Tá? O componente também permite o CRUD, né, que é a função de adicionar, alterar e excluir, mas para isso temos que definir algumas propriedades para indicar, por exemplo, quem é o campo-chave para que ele consiga fazer as operações no banco de dados, né? Mas antes disso eu vou editar aqui o departamento para colocar o nome, não o código. Vou fechar aqui no cabeçalho, eu vou fazer o seguinte, nessa coluna do departamento, que hoje tem um código, eu vou dar um duplo clique para alterar isso aqui, e eu vou mudar o componente, né? Então, de forma natural, ele veio com uma caixa de texto, porque ele pega o código, né, do departamento que está no banco, e eu vou representar isso com uma lista dinâmica. Eu vou clicar para alterar, vou mudar também o alinhamento aqui, ó. Vou colocar alinhado à esquerda também, só para ficar como texto alinhado. Vou alterar, ok, alterei agora a lista dinâmica. Clicando na linha, ó, ele mostra uma estrutura aqui do lado para que eu possa montar como é que vai se comportar essa lista dinâmica. A gente viu lá na aula de listas, né, como é que monta a lista dinâmica. Você monta o select, uma consulta e escolhe o campo-chave, o campo lista e ele consegue exibir o combo. Então aqui eu posso escrever um select, né, escrever o script do select, ou já aproveitar aqui o atalho, ó, escolher a tabela, por exemplo, a tabela SIG departamento, clicar para gerar o SQL, ele monta aqui um select simples, se eu quiser fazer algum tipo de ordenação, algum tipo de filtro, posso fazer aqui. E aqui eu escolho quem é o campo-chave, que é o código do departamento, e o campo nome, que é o campo lista. Eu vou clicar para salvar. Ok. Agora eu vou visualizar. E agora a gente vê o nome do departamento, ok? Não o código, assim, mas o nome, tá? Além disso, no componente, dá também para você vincular eventos, né? Ou seja, você pode aproveitar as colunas, por exemplo, na coluna departamento eu posso utilizar os eventos ao clicar, ao entrar, ao modificar, ao pressionar a tecla e ao sair. E a partir daqui escolher um fluxograma para ser executado, ok? Fluxograma ainda é o assunto do próximo módulo, mas basicamente são as regras de negócio que você vai criar no Maker, tá? Então você pode vincular uma regra de negócio a uma coluna do componente tabela. Bom, e para fazer o CRUD, né, você precisa indicar primeiro quem é a coluna-chave, que vai ser o código do funcionário, e habilitar as funções de inclusão, edição e exclusão para o componente, tá? Eu já indiquei aqui. Eu vou salvar e vou fazer um teste. Então vamos lá. Então agora ele sabe que é a coluna-chave. Por exemplo, eu vou alterar esse registro do José Antônio. A idade dele agora, na verdade, é 27. Eu vou clicar para cadastrar e aí eu alterei. Vamos procurar aqui José Antônio. Está com a idade
27, ok? Então, você consegue fazer alteração, consegue fazer exclusão, adicionar também o novo sem problemas, de acordo com a própria função aqui do componente. E temos também a possibilidade do agrupamento, né, no componente aqui. Então, por exemplo, eu vou dizer aqui que agrupamento é sim, ou seja, ele pode agrupar. O agrupamento ele pode ter um sumário, ou seja, ele vai agrupar por informações e cada grupo vai ter um sumário, um resumo, né? Você pode escolher qual vai ser a coluna que ele vai sumarizar. Eu vou sumarizar aqui o código do funcionário. Deixa eu ver aqui. E aqui o texto do resumo, vou botar aqui funcionários. Vou botar entre parênteses, pode ser apenas um funcionário, né? Então vamos lá. Agora eu ativei o agrupamento. Como é que o componente se comporta? Então eu tenho aqui a estrutura do componente, eu posso pegar uma coluna, por exemplo, departamento, e vou agrupar por departamento. E aí eu vejo os funcionários por departamento. Então aqui eu tenho total de 53, ou seja, ele somou aqui o código dos funcionários, né? Porque a gente está usando a coluna de código. Vamos usar uma coluna melhor aqui, vamos usar a idade. Vamos sumarizar aqui a coluna idade. Pronto, que pelo menos a gente consegue ter alguma informação que tenha algum sentido, né? Então vamos lá, de novo, eu vou agrupar para o departamento e ele soma, total, a idade, né? Assim, a idade total, né, dos funcionários do departamento comercial é 133 anos, somando a idade de cada um deles, né? Desenvolvimento é 211 anos, 78 para informática, assim por diante. Tem um agrupamento, ok? Dentro do agrupamento eu tenho aqui as informações de cada funcionário que faz parte daquele grupo, no caso aqui do departamento, né? E um rodapé aqui para sumarizar cada grupo, ok? Então, se eu não quiser mais agrupamento, basta remover aqui, ó, com X, eu tiro a coluna, ele volta a estar sem agrupamento. Então, o usuário pode ir agrupando porque ele quiser, agrupar por departamento, por funcionário, então ele vai escolher o tipo de agrupamento. Além disso, o componente permite também seleção de múltiplas linhas, tá? Que o componente grade, por exemplo, não te permite fazer isso. Então, você pode ir segurando o Ctrl e clicando em múltiplas linhas, ele vai selecionando as linhas e a partir disso pode fazer alguma operação, como por exemplo, remover múltiplas linhas ou alterar múltiplas linhas. Então, você tem como interagir com isso, tanto no sistema como direto no componente, tá? É possível também definir a largura da coluna. Então, nós temos aqui, ó, vamos mostrar aqui. Altura da linha, melhor dizendo, eu falei coluna melhor, altura da linha. Então, o padrão é 18, posso colocar aqui, por exemplo, 25. Altura 25, vamos ver aqui, só para a gente ver isso funcionando. Então, a altura da linha já melhorou, né? Vou botar um pouco maior, eu vou fazer o seguinte, vou colocar ali naquele componente também a foto do funcionário, tá? Alguns funcionários têm fotos cadastradas, né? Tem uma coluna com isso, ó. Então eu vou adicionar à consulta essa coluna foto. Vamos lá. Eu vou aqui no Select, que ele não tem hoje ainda. No Select. Vou trazer também a coluna foto. Ok. E aqui no cabeçalho, eu vou adicionar uma coluna. Vou colocar aqui, o nome da coluna vai ser foto. O campo vai ser o campo foto. Tamanho em pixels, eu vou botar aqui 100 pixels também, só para ficar organizado. Alinhamento ao centro, sem formatação, tipo imagem, novo. Pronto. Ok. Vamos agora visualizar aqui. Pronto. Aparece aqui as colunas que já tinham, né? E também uma nova coluna chamada foto. Alguns funcionários não têm foto cadastrada ainda, né? Mas você já consegue ver que ele está trazendo as informações para aqueles que têm cadastro, né? Para aquele que tem informações cadastradas na tabela de funcionário. Ok? Então, esse aí é o componente grade. Desculpe, esse é o componente tabela. Até a próxima aula.